Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Bode para mais um vídeo aqui no canal Bodingrado. Antes de começar, peço que você deixe o like, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro das novidades e, claro, deixe um comentário para a gente ir trocando aquela ideia, mas sempre respeitando o coleguinha que discorda de você, beleza? Vídeo de hoje, pessoal, vou relatar um pouco a minha experiência como foi trabalhar em supermercado. Eu navegando pela internet, vendo vídeos aqui no YouTube, eu vi que tá bem comum o pessoal relatar as suas experiências em subempregos, e uma das que eu mais vi aparecer é como é trabalhar em supermercado. E, bom, pessoal, me parece que o pessoal tá meio que personificando a imagem do subemprego ao trabalho de supermercado, não sei, enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Mas enfim, pessoal, é bem comum a gente ver o pessoal falando dessa questão do subemprego, né? Eu também tive vários subempregos na minha vida e hoje eu vou comentar um pouco, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência trabalhando em subemprego, ou melhor, trabalhando em supermercado. Como todo mundo, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos na minha região, a maioria esmagadora dos jovens sempre começam a sua carreira como empregado, como trabalhador, enfim, em um supermercado. Não sei se isso acontece aí na região de vocês, mas aqui na minha região, né, para quem não sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalhei em supermercado uma época. Eu trabalhei por 3 meses e acabei pedindo demissão porque eu não estava aguentando. E eu vou explicar para vocês. Eu trabalhei nesse mercado aqui, numa grande rede de mercados aqui, e como eu disse, 90% dos jovens vão nesse mercado arrumar o seu primeiro emprego. Eu não vou dizer qual mercado que é, porque vou deixar vocês descobrirem aí. Mas enfim, lá pelos anos de 2011 eu fui trabalhar num mercado, foi a convite de um amigo meu, que inclusive naquela época era líder de setor, ele estava há muitos anos lá, e ele me convidou para ver se eu não queria ir trabalhar. Ele disse que estava precisando de uma gurizada nova que nem eu. Eu digo, tá, não, beleza, vou lá. Já era o meu segundo emprego. Eu tinha trabalhado em fábrica de móveis, enfim, tinha trabalhado na indústria aqui da minha cidade. Eu tive ali uma experiência, fiquei 1 ano trabalhando e decidi mudar de área. Tentei um emprego melhor, até porque eu sempre vinha fazendo cursos, eu sempre vinha trabalhando, me qualificando, me aperfeiçoando para ter sempre o melhor emprego e não ficar em chão de fábrica, como a gente costuma dizer, comendo pó e ouvindo ruído todo dia. Então, me pareceu ser uma proposta muito boa. Na época, eu ingênuo, enfim, né? E eu também alimentava muito aquele sonho de que, poxa, eu vou ir trabalhar numa grande empresa, vou poder crescer, vou poder ganhar um bom salário, ter um cargo bom, etc, etc. Tudo aquelas coisas que alimentam na nossa mente, né? De que o trabalho dignifica o homem, o que não é bem verdade. O trabalho pode enobrecer o homem, pode nos dar condições de sobreviver, mas de dignificar eu acho que aí já é outra história. Mas enfim, pessoal. E eu fui trabalhar nesse mercado. Eu lembro que quando eu cheguei lá, né, eu tinha um colega mais velho de casa ali que estava trabalhando e eu ia assumir o setor dele. E ele ia para um outro setor. E foi só eu ter colocado meu pé para dentro do mercado que eu já comecei a entender como é que era a situação, qual era a realidade. A realidade ela bateu forte no meu rosto, vamos por assim dizer. E assim, cara, eu que tinha ido para aquele supermercado achando que ia ganhar bem, achando que não ia ter que fazer força, que eu ia trabalhar num lugar limpo, onde, sei lá, onde as pessoas seriam mais educadas, mais respeitosas, que eu iria ter chefes melhores, vamos por assim dizer. Nada disso aconteceu, né? Eu trabalhei num lugar que, além de de trabalhar num lugar que a jornada de trabalho ela é muito exaustiva, né? Você tem que trabalhar de segunda a domingo, ou melhor, de domingo a domingo. Eu ainda na minha época, eu trabalhava de segunda a sábado porque tinha uma lei aqui no meu município que proibia o trabalho desses mercados ao domingo, a não ser se fosse um negócio familiar ou coisa do tipo. Mas era proibido
E recentemente essa lei acabou caindo, a justiça acabou derrubando essa lei. Mas assim, cara, só de trabalhar de segunda a sábado já era cansativo, já era estressante. Era um trabalho assim que, quando eu comecei, né, eu tava ali, quando eu tava aprendendo, o pessoal sempre pegava no meu pé porque as coisas nunca estavam boas. Na verdade, era o meu colega mais velho pegando no meu pé, mostrando que estava ali há mais tempo e querendo mostrar quem é que, abre aspas, mandava. Mas na verdade ele era peão rachado igual a eu, mas como eu era jovem naquela época, eu não entendia bem as coisas, para não criar nenhum dissabor com ninguém lá dentro, eu acabava aceitando algumas ordens, algumas coisas do tipo, né? E, cara, era muito chato, porque daí o meu setor, onde eu fazia reposição, era o primeiro corredor da loja, e era um corredor que tinha bastante itens essenciais, então de segunda a sábado sempre tinha gente lá para comprar desses itens. Em dias de promoção e de feirão, assim, outros itens aí, no caso, ficavam no alvo dos clientes. Mas na grande maioria o meu setor não parava um minuto. E seguido eu estava indo para o depósito ficava no segundo andar e o mercado ficava na parte de baixo. Então, seguido eu estava correndo para cima e para baixo, organizando coisa e para deixar sempre, abre aspas, cheio o mercado, né, para não deixar vazio o mercado, sempre estava correndo para cima e para baixo. O trabalho que eu fazia nunca estava bom, sabe? Sempre tinha alguém reclamando. Eu me lembro até que teve uma vez, um dia, que eu estava atendendo, eu estava ali fazendo a reposição dos meus produtos e chegou uma cliente e me perguntou, olha, onde é que fica tal produto? E eu, né, de forma muito educada, ela foi muito educada comigo, eu de uma forma muito educada fui educado com ela também. E eu me lembro que ela procurava um produto lá nos laticínios, enfim, e eu disse, olha, a senhora vai reto aqui, né? A senhora vai reto aqui e a senhora vai conseguir achar o seu produto. Tá ali no terceiro freezer ali, tu vai conseguir encontrar. Ela me agradeceu, beleza. E tinha uma líder de setor ali vendo aquilo, ela disse assim, ó, tu não pode fazer isso, tá? Eu que tava cheio de trabalho para fazer, para deixar o meu setor organizado e em dia, ela me disse assim, olha, tu não pode fazer isso, tá? Quando um cliente vir te perguntar alguma coisa, te pedir algo, você tem que largar o que você está fazendo, levar a pessoa até o local do produto que ela procura e mostrar e entregar para ela, pegar e entregar para ela. Como se a pessoa, sei lá, tivesse problemas cognitivos, não pudesse andar direito, sabe? Como se a pessoa... como se eu tivesse que pegar na mão da pessoa e levar a pessoa até lá, sabe? Enfim, eu ainda acho que foi uma forma dessa líder de setor de tentar mostrar quem é que mandava enchendo o meu saco com tão pouco, sabe? Ou seja, eu deveria tratar os clientes como se tivessem problemas cognitivos. Mas enfim, depois que eu tomei essa mijada dessa líder de setor, eu me lembro que uns dias depois apareceu um cliente, ele estava lá no meu corredor procurando uns produtos e eu vi que ele estava meio que demorando demais e tal. Eu digo, bom, eu vou ajudar esse cliente, vou ver se ele precisa de algo, não é mesmo? Vou ser espontâneo, vou ser proativo, vou ver o que ele precisa. Aí cheguei para ele, bom dia senhor, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo certinho? Como é que o senhor está? O senhor está precisando de ajuda com alguma coisa? O senhor quer encontrar algum produto ou algo do tipo? E o cara olhou pra mim, assim com uma cara de nojo, assim, eu acho que ele não estava no melhor dos seus dias, e ele olhou pra mim e disse bem sério, eu tenho um cara que eu tô precisando de ajuda, sabe, ele falou algo mais ou menos nesse sentido. Se fosse atualmente, eu acho que eu teria mandado ele pra diante daquele lugar, sabe, mas naquela época, eu era novo, eu não entendia bem as coisas, nossa, cara, eu fiquei destruído, assim, porque, cara, eu tô tentando ajudar, tentando fazer o meu trabalho, e o cara vem e acaba me xingando, né? E eu não queria ser chato, eu só queria ajudar, né? Era só ele dizer que não e eu ia embora, sabe? Mas ele não precisava ter me olhado com aquela cara e, de certa forma, ter me humilhado, de certa forma. Enfim, esse foi um dos episódios e a partir dali eu já comecei a ver que, poxa, cara, além de ter que estar aturando alguns colegas chatos, alguns colegas que ou te atrapalham, ou algum líder de setor que
que deixa bem claro que o teu trabalho nunca tá bom e nunca te incentivam, pô, cara, eu tenho que ir embora daqui, cara, já ganho mal pra caramba, um lugar sujo pra caramba, porque nesse mercado que eu trabalhava tinha muita poeira, as mercadorias elas vinham danificadas e por vezes elas estouravam, né, e acabavam vazando, aqueles molhos, aqueles vidros de vinagre, de óleo, cerveja às vezes, por quê? Porque o coitado do motorista ele tinha que chegar no horário e descarregar o quanto antes e já sair de novo para ter que fazer outra entrega. E aí por vezes a mercadoria chegava toda danificada, daí tu tinha que ir lá e descarregar aquilo lá. Quando eles carregavam o caminhão, eles carregavam com empilhadeira, mas quando você ia descarregar, você tinha que descarregar tudo no músculo. Então você, além de ter que estar pegando naquelas coisas, na maioria das vezes empoeirada, tudo melecado de outros produtos que estouravam, inclusive produto de limpeza às vezes, você tinha que ir lá fazer força para descarregar o caminhão também. E assim, o que me incentivou a ir embora, além de tudo isso, horário ruim, né? Porque no feriado você tinha que trabalhar enquanto teus parentes e amigos estavam se divertindo, você tinha que estar lá trabalhando para ganhar uma miséria de salário e ainda por cima você não era nem um pouco incentivado a ter que trabalhar. Muito pelo contrário, eu vivia muito triste, muito chateado, assim, sabe, nesse emprego, tanto que eu acho que foi a melhor saída, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi ter pedido demissão, né? Porque trabalhava a semana inteira desse jeito, chegava em casa cansado, ia dormir, nem vi o domingo passar direito, já tinha que voltar a trabalhar, sabe? Era uma situação bem triste. Não sei como é que tá atualmente nessa rede de mercados, mas antigamente era muito sofrido. E até que um dia apareceu o verdadeiro chefe ali do meu setor, que ele estava de férias, ele já fazia alguns anos que estava trabalhando ali, e ele teria sido promovido para chefe. Nossa, cara, ali os meus problemas só aumentaram, porque era um cara chato pra caramba, sabe? Era um cara que também, tudo que a gente fazia estava errado, e era aquele cara assim que ele tinha um tesão, eu acho que todo chefe, todo patrão, eu acho que tem esse fetiche, sabe? Tem essa ideia de que gosta de ver os outros trabalhando, sabe? Não quer ver ninguém parado. Às vezes você tá parado ali 1 segundo ou 2, sei lá, pra dar uma descansada, pra refletir um pouco, pra descansar. O cara já chegava lá perguntando por que eu tava parado, já chegava perguntando se eu não tinha coisa pra fazer, sabe? Era uma situação bem chata, sabe? Eu não curtia muito, às vezes até eu ficava parado, às vezes pra ter que conversar com um colega pra resolver alguma coisa do trabalho. E nossa, cara, ele já queria saber o que era, já queria se meter, ficava dando letrinha, mandando indireta, sabe? Pra dizer que era superior, enfim, cara, era uma chatice imensa, sabe? E dele, que deveria... Ele literalmente era um chefe de setor, ele não era um líder, assim, na prática, né? Porque tudo que a gente fazia nunca tava bom, né? Não gostava de ver ninguém parado. Claro, a gente tá lá trabalhando, a gente tá lá pra fazer o nosso serviço, mas poxa, cara, esse tesão pra não ver ninguém parado e ficar achando coisa pros outros fazerem, cara, ele não é certo, sabe? O ser humano, ele não é uma máquina que trabalha a fio por várias e várias horas do dia. Em algum momento você tem que dar uma descansada, e ele não gostava disso, sabe? Vivia dando letrinha ou coisa do tipo. E assim, um dos motivos de eu querer sair um pouco foi por causa desse chefe. Inclusive até, numa das vezes que eu fui descarregar a mercadoria, né, acabou estourando, se eu não me engano, acho que 1 litro de óleo ou 1 litro de azeite, de vinagre, eu não me lembro, e eu sei que aquilo manchou toda a minha camisa, sabe? E cara, eu só tinha aquele uniforme pra usar, eu tinha 2 uniformes, enfim. Eu ficava revezando o uniforme, um uniforme com o outro, mas eu usava os uniformes. E os dois estavam sujos e aquele, por consequência, estava muito mais sujo ainda por causa disso. Ele chegou para mim e disse, olha, não pode trabalhar na loja com uniforme sujo, insinuando que eu deveria, primeiro, lavar meu uniforme, né? Lembrando que eu só podia lavar meu uniforme no fim de semana, ali no domingo, no sábado, né? E que eu deveria trazer uma roupa de casa ou algo do tipo para poder descarregar o caminhão e não ter o perigo de sujar o uniforme da empresa. Não podia trabalhar lá na loja com o uniforme sujo. Eu até entendo o lado dele, sabe? Num supermercado você trabalhar todo sujo, né, é uma coisa meio errada, mas poxa, cara, o mercado era uma imundície só, empoeirada, tinha rato, tinha barata, sabe? E
não parava uma faxineira lá porque era penoso e ela também sofria com essas pressões, então, somado a tudo isso e ao cargo de faxineira que em certo ponto era mais penoso, ela ganhava a mesma coisa e se incomodava muito mais, nenhuma faxineira queria parar lá. Era muito melhor fazer faxina por dia nessas casas onde ganhava muito mais, ela terminava o serviço dela e ia embora. E lá no mercado ela tinha que ficar lá fazendo o serão ou tinha que fazer uma função que não era dela, tinha que ir lá fazer reposição de mercadoria também, sabe? Então ninguém ficava lá. E aí, cara, ele deu a insinuar que eu tinha que usar uma roupa, eu tinha que usar uma roupa de casa para não sujar o uniforme. Claro, na época daí já bem estressado, eu mandei ele catar coquinho porque, né, já tinha que trabalhar naquele lugar sujo, bagunçado, tinha que ser repositor, tinha que descarregar caminhão e também tinha que fazer a faxina do local porque não parava a faxineira lá. Ali foi meio que a gota d'água, assim. Eu digo, não, eu vou pedir minhas contas, eu vou embora. Eu não estudei, e não tenho me preparado a vida inteira. Eu tinha feito muito curso, assim, eu fazia muito curso de informática e tal para poder ter um emprego bom. E eu queria trabalhar no caixa na época nesse mercado, não sei porquê, eu achava que seria algo bom, mas tempos depois eu fui descobrir que era algo terrível. Mas enfim, cara, eu cheguei à conclusão, poxa, cara, ganho mal, fico o fim de semana sem ver minha família, sem me divertir, literalmente eu estou vivendo para trabalhar e eu não faço nada além disso. Eu vou pedir as contas, cara, vou achar coisa melhor, vou ficar um tempo desempregado, mas vou achar um emprego que esteja mais, que eu possa utilizar minhas habilidades e que eu possa trabalhar melhor, né? Ter um emprego melhor onde eu seja mais valorizado, e foi o que eu fiz. Aí eu fui falar com esse meu amigo, né, que tinha me contratado, e ele ficou chateado comigo de eu ir embora, porque já alguns outros já tinham pedido para sair e tal, e para fazer outras coisas. E daí eu acabei pedindo demissão. Aí fui fazer uma entrevista de demissão com ele, né, onde ele me fez umas perguntas do porquê que eu estava saindo, no que o mercado poderia melhorar, etc, etc. Né, e eu sempre falava, olha, investir mais em estrutura, né, para, sei lá, botar um elevador, pelo menos para subir as coisas para o depósito, etc. Eu conversei muitas coisas com ele. E uma das coisas que eu reclamei era o meu chefe, né? Eu reclamei, eu digo, olha, um pouco eu tô saindo porque meu chefe, ele não é um bom chefe, ele não é um bom líder. E assim, eu tô muito triste aqui, sabe? Eu não tô feliz aqui. E eu quero ir embora, né? E eu reclamei do meu chefe e expliquei tudo, né? As situações que eu passava com ele. E acabei saindo, enfim, fiquei um tempo desempregado, mas encontrei um outro emprego em outro lugar depois, que era mais condizente com aquilo que eu procurava na época. E dali um tempo eu fiquei sabendo, né, que esse chefe que estava ali, ele também acabou sendo demitido. E ele não entendia o porquê que ele estava sendo demitido. Ele pegava no pé de todo mundo, não deixava ninguém em paz, sabe? Em vez de incentivar, muitas das vezes ele botava o pessoal para baixo. E isso vai entristecendo as pessoas, essa que é a verdade. A gente vai ficando triste, a gente vai ficando desconfortável de ficar ali. E dali uns tempos botaram esse cara embora, e daí diz que esse cara não sabia o porquê que estavam demitindo ele da empresa. Porque ele sempre dava o máximo na empresa, ele sempre fez o máximo e o possível que ele podia para a empresa, e a empresa estava mandando ele embora. Mal ele sabia que todos os funcionários que ali naquele meio tempo que pediram demissão, inclusive aqueles que ali trabalhavam, que aguentaram ele por muito mais tempo, reclamavam muito dele, que ele não era um bom chefe. Talvez fosse boa pessoa, mas eu não conheci ele fora do trabalho, então eu não posso dizer nada, mas como chefe ele era terrível. E todo mundo sistematicamente estava reclamando dele. O que a empresa fez? Acreditou que ele seria um dos motivos de ninguém querer parar de trabalhar ali. Ele era um dos motivos, né? E não todos os motivos, né? E ele, pasmo, assustado, não conseguindo entender o porquê que ele tinha sido demitido. Bom, se bem que às vezes quem pratica o mal, às vezes não acredita estar praticando o mal, né? Mas enfim, pessoal, eu trabalhei em supermercado, não sei como está funcionando esse ramo de atividade atualmente, teria que conversar com os colegas para ver, mas assim, cara, a experiência que eu tive, ela foi terrível, ela foi muito ruim, e
E isso me incentivou a estudar, né? Me incentivou a tentar a fazer alguma coisa de diferente. Hoje, graças a Deus, eu não ganho o melhor salário de todos, mas eu tenho condições de emprego, condições de trabalho, sabe? Eu consegui bons chefes desta vez, né? Muito diferente daquela época que era mais sofrido, as coisas. Claro, né, pessoal? Chefe é chefe e você tem que manter um certo respeito, um certo limite. Mas tem coisas que às vezes elas ultrapassam o bom senso, sabe? Então, o que eu recomendo para você, de preferência para você que vai arrumar emprego agora, procure um emprego onde você tenha boas condições de trabalho, que você possa trabalhar para você se sustentar e ter as tuas coisinhas, os teus luxos, vamos por assim dizer, mas que esse trabalho não sugue toda a sua vida, porque senão você vai ficar doente, vai viver triste, não vai viver bem, tá? Ainda mais você que é jovem, você já começar num setor desse, pô, cara, aí é dose, né? Mas enfim, pessoal, esse é o meu relato aí da minha época trabalhando como repositor num supermercado. O vídeo já ficou longo, mas também tem várias outras histórias, mas que talvez eu deixe para outra hora. E é isso aí, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí de trabalhar em supermercado, de trabalhar em subemprego. Deixa aí nos comentários e vamos aí trocando aquela ideia, beleza? Um forte abraço a todos e que a força esteja com todos vocês. Até mais e tchau, fui!